Para começar a nossa técnica de olhos, eu vou aplicar um produto cremoso. Esse produto cremoso vai ajudar demais na fixação, durabilidade e pigmentação das nossas sombras. Com um pincel de cerdas sintéticas, bem pequenininho, eu vou vir aplicando esse produto. Aqui eu já corrigi minhas sobrancelhas, então eu venho aplicando esse produto em toda a pálpebra. Tanto a pálpebra móvel, também quanto a fixa. Então eu venho com esse produto por todo o olho. E em seguida, para a gente uniformizar esse produto, venho com a esponjinha dando batidinhas para a gente tirar o excesso de produto, deixar ele bem uniforme. É muito importante que a gente deixe esse produto bem uniforme, sem acúmulo de um lado e falta de produto do outro, porque isso vai interferir na qualidade do nosso esfumado e também, consequentemente, né, na pigmentação das nossas sombras. Então, se um lado você deixa mais produto, esse produto cremoso do que do outro, a sua sombra também pode ser que ela acabe manchando, tá? Então, vem com a esponjinha, dando batidinhas para deixar esse produto bem homogêneo, bem uniforme. Agora que eu já apliquei o produto cremoso em toda a minha pálpebra, eu vou vir com a primeira sombra. A primeira sombra que eu vou utilizar, eu vou aplicar com um pincel bem gordão, um pincel de esfumar olhos, porém mais gordinho assim, que vai facilitar demais o nosso esfumado. Você vai conseguir fazer o esfumado muito mais rápido. Então agora eu vou fazer aquele fundo do esfumado, aquela coisa que não vai aparecer muito. Então aquela primeira sombra, uma sombra assim, bem próxima do nosso tom de pele para ajudar a gente na transição das demais cores, tá? Então, eu vou pegar um pincel assim gordinho, vou começar a aplicação, então, das sombras. Sempre lembra de tirar o excesso antes de vir aplicando a sombra. E essa primeira sombra eu vou aplicar, ó, no cantinho do olho, Eu subo com ela quase que até minha sobrancelha. E eu vou vir por toda essa região aqui acima do côncavo. Então, eu pego essa sombra e trago ela até aqui o cantinho interno aqui dos olhos, ó. E vai quase que emendar aqui com o contorno. Então, ó, ela quase que emenda aqui com o contorno e venho lá pra fora. Lá pra fora também vou praticamente juntar lá com o contorno do rosto. Então, ó, eu venho dando batidinhas, ó, primeiro pra gente pigmentar bem essa sombra. Então, eu faço como se fosse um U de cabeça para baixo, ó. Então, eu venho aqui do contorno, quase lá na minha sobrancelha e aqui no final emendo com o contorno. Então, eu venho do contorno do nariz até o contorno aqui do rosto. Depois que eu já pigmentei essa sombra, eu tiro bem o excesso dela no meu papelzinho. Então, sempre deixa aí seu papelzinho do lado. E agora, eu vou começar a esfumar essa sombra. Então, com a mão bem levinha, ó, eu começo a fazer movimento de vai e vem pra gente conseguir esfumar essa sombra. Tira um pouquinho mais do excesso. Não tem problema se essa sombra chegar lá muito próxima da sobrancelha, porque como ela é um tom de transição, ela vai ajudar a gente a fazer a transição com as demais sombras que a gente vier aplicando. Então, pode utilizar, escolha um tom que seja bem próximo do seu tom de pele, porque vai facilitar demais o seu esfumado. E um pincel gordinho também vai facilitar muito, porque você vai fazer esse esfumado muito rápido. A mesma coisa aqui do outro lado, ó, venho no cantinho dos olhos, primeiro eu venho batendo, trago aqui pra cima mesmo do côncavo, tá? Então, eu subo além do côncavo e trago essa sombra até aqui o cantinho interno dos olhos, praticamente junto com ela aqui o meu contorno do nariz, ó. E depois jogo essa sombra lá pra fora. Quando você for jogar essa sombra lá pra fora, é importante que você jogue pra fora no sentido ascendente, pra você não deixar o seu olhar caído, tá? Então, sempre nesse sentido, ó, tá? Nunca jogando a sombra pra baixo. Então, vem batendo e levantando aqui o olhar. Depois que a gente já terminou de pigmentar a sombra, tira um pouquinho do excesso dela no papel e vem fazendo o movimento de vai e vem com a mão mais leve. Para a mão ficar mais leve, você pode pegar aqui, ó, mas no final do cabinho do pincel e vem fazendo o movimento de vai e vem para você conseguir esfumar essa sombra. Agora, no cantinho interno dos olhos, eu vou aplicar uma sombra bem branquinha. Então, uma sombra opaca mesmo, bem branquinha, com um pincel mais achatadinho. Eu vou pegar essa sombra, bastante sombra, sempre bato para tirar o excesso e eu vou aplicar essa sombra aqui no cantinho interno dos olhos.
Então, ó, só vou vir aqui com a esponjinha para tirar o acúmulo de produto, porque sempre acaba que acumula um pouquinho, né? Então, bate a esponjinha para tirar o acúmulo e vou vir com essa sombra branquinha depositando. Para depositar a sombra, para a gente conseguir uma pigmentação maior, a gente vem, ó, colocando a sombra. Então, a gente faz esse movimento, ó, de depositar. Essa sombra, ela só vai, ó, no primeiro terço do olho, do cantinho interno, e ela sobe até o côncavo, e justamente ela vai encontrar com aquela primeira sombra que a gente aplicou. Sempre vai pegando mais sombra, aplicando, pega mais sombra, bate para tirar o excesso e vem aplicando. É muito importante que a gente sempre aplique muita sombra, porque aqui a gente aplicou um produto cremoso embaixo. Se esse produto cremoso não for selado devidamente com as nossas sombras, esse produto vai craquelar. Então, vai ficar aquele vinco de produto cremoso na nossa pálpebra. Então, justamente pela sombra ser mais clarinha, né, a gente acaba não enxergando muito bem a sombra. Mas é importante que a gente coloque muita sombra, vai e volta com o pincel quantas vezes você achar que é necessário para você selar todo esse corretivo, né, esse produto que está aqui embaixo dos olhos. Com esse mesmo tomzinho branquinho, eu desço com ele aqui também, ó, para o cantinho interno dos olhos, mas agora aqui na parte inferior. Se os seus olhos são mais afastados, essa técnica, esse pontinho branquinho, ele deve ser evitado, porque vai parecer que seus olhos são mais afastados. Então, o que você pode fazer é aplicar uma sombra mais clara no cantinho interno, mas que não seja tão clara quanto o branco, tá? Então, você pode usar a mesma técnica, porém, você só vai adaptar as cores. Ao invés de você aplicar uma cor muito clara no cantinho interno, você vai aplicar uma cor média, tá? Um nudezinho aqui no cantinho interno, e não vai trazer ele aqui, ó, para esse ponto aqui mais na lateral. Então, você vem com essa sombra só até aqui. Então, você não vem com ela até aqui, até o cantinho interno inferior, tá? Então, isso daqui, você fazendo isso, você vai afastar um pouquinho os olhos, tá? Então, para quem tem o olhinho mais afastado, ou evita, né, esse tipo de pigmentação de sombra mais clara, tá? Ou então, coloca essa sombra um pouquinho mais para dentro dos olhos, tá? Evita que ela fique aqui muito no cantinho, né? Nesse cantinho interno aqui, ok? Bom, agora no cantinho externo dos olhos, eu vou dar uma profundidade maior, então eu vou vir com um marrom um pouco mais intenso, pra gente começar a dar um pouquinho aqui de profundidade. Então, eu vou pegar um marrom mais intenso, com um pincelzinho também de esfumar, tá? Sempre pego o produto, bato para tirar o excesso, e eu vou vir com esse marrom, ó, no último terço do meu olho, tá? Então, ó, no terço mais externo do meu olho, eu venho depositando esse marrom mais escuro, com batidinhas primeiro, pra gente conseguir pigmentar bem. Então, primeiro, sempre eu venho pegando a sombra, deposito a sombra, e depois que eu depositei, eu já vou começar a esfumar. Então, já pigmentei a sombra e venho aqui nas bordinhas dessa sombra, fazendo um movimento de vai e vem e movimentos de arrastadinhas, ó, pra gente conseguir fundir essa sombra mais escura com a sombra mais clara, né, que foi a primeira cor que a gente aplicou. Esse tom de marrom, você pode subir com ele um pouquinho além do seu côncavo, tá? Para você conseguir dar um pouquinho mais de profundidade. Então, chegou no seu côncavo, você pode subir com essa sombra um pouquinho além, tá? Esse marrom mais escurinho. Depois que a gente pigmentou, vem dando batidinhas pra gente conseguir esfumar e fundir a cor mais escura com a cor mais clarinha. Agora, eu vou voltar com a nossa primeira sombra e o primeiro pincel também, só pra gente dar um acabamento aqui, ó, entre essas duas cores, tá? Então, volto com o primeiro pincel, primeira sombra, e venho só dando aqui umas batidinhas pra gente fundir as duas cores. E agora, aqui no centro dos olhos, onde a gente não aplicou nenhuma sombra, eu vou aplicar um tom mais alaranjado. Então, eu vou vir com um pincelzinho de aplicar sombra mesmo, um pincelzinho mais achatadinho assim. Vou pegar uma sombra mais amarelada
Bato sempre para tirar o excesso e venho, ó, depositando entre o branquinho e o marrom mais escuro. Então, batidinhas. Vou voltar aqui com o meu pincel do branquinho, só pra gente fazer aqui a transição. Então, no meio, entre o branquinho mais amarelado, eu venho dando umas batidinhas, bem assim, atrapalhadinhas, pra gente fazer a transição dessas duas cores. Como aqui a gente tá usando dois tons que são opacos, esses tons, eles é um pouquinho mais difícil da gente conseguir uma transição mais fácil, tá? Então, é importante que a gente venha aplicando inicialmente a sombra e depois vem com o pincelzinho dando batidinhas entre as duas cores pra gente conseguir uma transição mais bonita, tá ok? Agora, só pra gente dar acabamento mesmo, eu volto com o meu pincel mais gordão, ó. Só aqui no cantinho interno, só pra gente varrer aqui tudo. Vou com ele também lá pro canto externo. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se você achou que o marrom mais escuro saiu um pouquinho a pigmentação, que isso é completamente normal quando a gente coloca esse laranjinha aqui, você pode voltar um pouquinho com o marrom mais escuro, ó, e dar uma repigmentada, tá? E venho só batendo aqui, depositando um pouquinho mais de produto. Se achou que ficou alguma marcação, sempre volta com o pincel anterior, isso é muito importante, porque às vezes, se você achou que ficou a marcação do marrom mais escuro, e aí você vai tentar esfumar o marrom escuro com o mesmo pincel, pode ser que você acaba levando esse marrom muito lá pra cima, então vai acabar ficando tudo de uma cor só. Então sempre que você precisar esfumar uma cor, a bordinha de uma cor, você volta com o pincel anterior e a sombra anterior. Tá? Então, se esse marrom aqui mais escuro, você achou que ficou uma marcação, por exemplo, aqui na bordinha, você vem com o pincel anterior e faz o alívio dessa bordinha, tá ok? E agora a gente vai fazer a parte inferior dos olhos, o esfumado inferior dos olhos, que é um acabamento mesmo da maquiagem. Se você não gosta desse esfumado inferior, não tem problema nenhum, aqui a maquiagem já estaria pronta, só passar uma máscara de cílios, se você quiser colocar uns cílios postiços também, tá ótimo, mas aqui eu vou fazer um acabamento na parte inferior dos olhos. E se você tem um olho que lacrimeja muito, ou um olho um pouco mais sensível, é importante que você passe esse produto cremoso abaixo dos olhos para garantir que todas as sombras que você for aplicar ali realmente vão ter uma fixação, porque acaba que quando a gente vai piscando ou às vezes o olho vai lacrimejando um pouquinho, as sombras que estão aqui embaixo vão escorrendo, tá? Então, para evitar que isso aconteça, é muito importante que você aplique um produto que seja cremoso. Você pode aplicar, por exemplo, um corretivo mesmo para você fazer acabamento aqui abaixo dos olhos. Você pode aplicar um batom também, que é muito legal. Essa dica de você aplicar um batom líquido que fique mate é ótima. Você vem com um pouquinho de batom mais amarronzado, de repente batom nude também, nessa linha aqui abaixo dos olhos, para você conseguir pigmentar melhor as suas sombras e também ter uma durabilidade aí maior, tá? Eu vou vir com um produto cremoso, então, e um pincelzinho, ó, bem pequenininho, é tipo um pincel lápis, tá? E eu vou pegar um produto cremoso que é no tom de marrom, mas não necessariamente precisa ser no tom de marrom. Se você quiser pegar um corretivo mesmo, que seja tom de pele, né, um tom assim um pouco mais clarinho, você pode aplicar esse produto também aqui no cantinho, na parte inferior dos seus olhos, esse corretivo, e depois vir aplicando as sombras que você quiser, por exemplo, os marrons que você tiver aplicado aí nos olhos, tá? Então não tem problema nenhum você aplicar um corretivo que seja da cor da sua pele mesmo, ok? Aqui eu vou aplicar então o nosso produtinho cremoso, marrom, então eu vou vir, ó, do cantinho externo dos meus olhos, venho aplicando até mais ou menos a metade aqui do meu olho. Já aproveita e faça a mesma coisa aqui do outro lado. Se você gosta desse esfumado aqui inferior mais grosso, você pode fazer mais grosso. Se você gosta dele mais fino, também pode fazer mais fino, não tem problema nenhum, tá? Vai aqui o seu gosto mesmo. Vou tirar um excesso desse produto aqui do meu pincel e venho fazendo um movimento aqui, ó, de vai e vem pra gente esfumar esse produto cremoso. Agora eu vou pegar um outro pincel, esse daqui ele é um pouco mais fofinho, também menorzinho, para fazer esse esfumado aqui inferior, tá? Então, ó, fazendo um movimento de vai e vem, bem esfumando esse produtinho cremoso. E agora eu vou começar a selar esse produto cremoso, que é extremamente importante para ele não acabar vincando, nem não acabar saindo. Então, eu vou vir com aquele marrom mais escuro que a gente aplicou aqui no cantinho
dos olhos, tá? Vou aplicar com esse pincelzinho mesmo. Primeiro eu venho dando aqui batidinhas pra gente pigmentar essa sombra mais escura. Por cima mesmo desse produto cremoso que a gente aplicou. Tiro bem o excesso de sombra e venho nas bordinhas, fazendo o movimento de vai e vem para esfumar essa sombra mais escura. E agora eu vou vir com aquele primeiro tom que a gente aplicou, essa primeira sombra que a gente aplicou aqui em toda a transição, eu vou pegar um pouquinho no mesmo pincel e venho aqui, ó, só nas bordinhas mesmo desse esfumado, pra gente dar aqui o acabamento. Agora eu vou aplicar um produto bem clarinho na linha d'água, é um produtinho cremoso mesmo. Você pode aplicar um corretivo, mas um corretivo que seja cremoso, porque os corretivos líquidos, eles vão tender a acabar entrando no seu olho, então evite, tá, o corretivo líquido na linha d'água. Então, vou aplicar um corretivo mesmo, cremoso, tá, na linha d'água. Então, abra aqui um pouquinho, eu já vou vir aqui, ó, aplicando direto com o pincel mesmo. E agora, eu vou aplicar um brilhozinho aqui na parte inferior dos olhos. Se você quiser aplicar brilho também, você pode aplicar. Mas se você achar que já tá o suficiente, é só passar máscara de cílios, cílios postiços, se você quiser. Então, aqui eu vou aplicar um brilhozinho, vou pegar um brilho mais douradinho, tá? E antes de aplicar o brilho, eu vou vir com um fixador, justamente pra gente garantir a durabilidade e fixação desse brilhozinho. Esse brilhozinho é um brilho bem leve, tá? Ele é bem fininho, as partículas são bem finas. Então, eu vou pegar, tô tirando aqui um pouquinho do excesso de sombra desse pincel, tá? Venho com o nosso fixador. Esse fixador aqui é um fixador em pastinha. E eu vou vir com esse brilhozinho, ó, só aqui na transição mesmo, ó, desse marrom aqui pro mais clarinho. Tiro bem o excesso do pincel e com o mesmo pincel eu vou vir aplicando o brilhozinho. E o brilhozinho, ó, eu venho depositando aqui onde eu apliquei o nosso fixador. Se você quiser, você também pode pegar esse brilhozinho e aplicar no arqueado da sobrancelha, também fica bem legal. Se caiu algum pouquinho de brilho na pele, você pode vir, ó, varrendo aqui, ó, a pele, para não deixar nenhum brilhozinho aparente aqui. Agora, para finalizar os olhos, eu vou aplicar a máscara de cílios, uma camada em cima e embaixo, e em seguida eu vou vir aplicando os cílios postiços. Para aplicar a máscara de cílios, você encaixa bem na raiz dos cílios, faz o movimento de zigue-zague e puxa. Então, encaixa, zigue-zague e puxa, encaixa, zigue-zague e puxa. E depois só vem ajeitando os fiozinhos. Como a gente vai aplicar cílios postiços, não tem necessidade de você aplicar muita máscara de cílios. Mas, se você não tá afim de aplicar cílios postiços, você vem caprichando mesmo, passa uma camada, espera secar um pouquinho, passa outra camada, para você ficar com os cílios bem cheios, também fica super bonito, tá? Então, encaixou, zigue-zague e puxa. E vem depois ajeitando só os fios para o lugar onde você quer que eles fiquem. Vou vir aplicando os cílios postiços, eu já tinha deixado a colinha dos cílios. Sempre que você for aplicar os cílios postiços, é importante que você deixe a colinha secar por um tempinho, para os cílios não ficar sambando no olho, tá? Então, antes de você aplicar a sua máscara de cílios, já aplica a sua colinha, deixa seus cílios lá secando um pouquinho, para depois você vir, então, aplicando os cílios. Eu venho com a pinça assim, ó, bem próxima à base do cílio, e vou mirar aqui no centro dos meus olhos. Então, a pinça tá no meio dos meus cílios e eu venho mirando ela aqui no centro dos meus olhos. Agora, eu vou aplicar aqui do outro lado. Venho aqui com o cílio, esse do lado de cá tá terminando de secar. Venho bem próximo aqui na base do cílio. Venho por cima, ó, sempre por cima. Encaixo aqui, ó, no meio do meu olho. Empurro contra a pele, conto 1, 2, abro e tiro. Cantinho interno, pego aqui o meu cílio, ó, encaixo aqui contra a pele, conto 1, 2, abro e tiro. Cantinho externo, então eu arqueio bem minha sobrancelha, ó, tá vendo? Para eu conseguir enxergar bem a raiz dos cílios, levanto bem aqui o meu queixo, ó. Então, meu espelho tá bem aqui na minha frente, eu venho aqui, encaixo
o cílio contra a pele mais rente que eu conseguir. E depois, com os meus dedinhos, eu venho, ó, apertando o meu cílio natural contra o postiço, pra gente deixar todos no mesmo nível, né? Pra você não ficar com 2 níveis de cílios, tá? Isso é extremamente importante, isso é um acabamento, tá? Então, vem com o dedinho, ó, só apertando e juntando os 2 cílios. Para finalizar o look, eu vou aplicar um batom. Eu escolhi um batom assim com um tom mais terroso, mas claro que vai aí do seu gosto. E antes de aplicar o batom, eu gosto muito de aplicar um contorno labial, porque eu acho que facilita demais na hora da aplicação do batom. Então, se você tem dificuldade na hora de aplicar o batom, você pode pegar um lápis labial para você fazer inicialmente o contorno dos seus lábios e depois vir aplicando o batom. Eu vou usar um lápis marrom, é um lápis de olhos, tá? Então você pode usar, não tem problema nenhum. Vou aplicar aqui no contorno dos meus lábios e depois eu vou vir com um batom no centro dos lábios, tá? Então, pra gente aplicar, fazer esse contorno labial, você pode fazer assim, prender os seus lábios, tá? Então, ó, e aí você vai conseguir traçar de uma melhor forma, de um jeito assim mais fácil, seu lápis vai deslizar de uma forma muito mais fácil se você fizer assim, prendendo os lábios, tá? Antes desse lápis secar, eu já vou vir com um pincelzinho, ó, fazendo movimentos aqui de vai e vem para eu conseguir já fundir esse lápis com a cor dos meus lábios. E agora que eu já tenho o meu contorno labial, vai ficar muito mais fácil de eu aplicar o meu batom. Então, eu venho aqui com o meu batom, com o mesmo pincelzinho. Agora, para finalizar, só vou vir com um gloss no centro dos lábios.